Oi, pessoal. Eu tô aqui gravando aula pra vocês porque a reunião que a gente teve, o encontro que a gente teve, não deu certo porque a, a gravação ficou sem áudio, então eu tô gravando aqui pra vocês verem o que foi falado nesse encontro e também pra ficar em um curto, uma gravação curta pra vocês não ficar tão cansativa, porque tinha dado 1 hora e aí, enfim, demais pra vocês, né? Então eu vou tentar ao máximo ser breve, explicar especificamente pra vocês também, né? Mas na tentativa de que vocês realmente vejam essa aula. E assim, primeiro eu comecei falando sobre intercâmbio de curta duração, que é basicamente os intercâmbios que a gente vai ajudar a auxiliar vocês aí. Mas antes disso, a gente explica quais são os tipos de intercâmbio. Os Summer Programs, os Pré-Colleges, que no caso são as nossas prioridades. É a nossa vontade máxima, que a gente tenta pesquisar o máximo de Summer Programs pra vocês, porque é um curto período e é mais divertido, entendeu? O College Credit é basicamente programas para pessoas do ensino médio, do da graduação, principalmente da graduação, e do Gap Year. O que é Gap Year? Gap Year, pra quem não sabe, é quem tira ano sabático, que depois de se formar, assim, depois de se formar do ensino médio, tira o ano para descansar, um ano para melhorar, treinar mais, ensaiar mais, se preparar mais para certas coisas. Por exemplo, Gap Year, que é tirar Gap Year, que significa tirar o ano sabático para melhorar na application da faculdade, entendeu? E assim, eu coloquei High School com Hot Family, mas a gente não vai utilizar tanto isso. Não, a gente nem vai usar, na verdade. Eu só coloquei por colocar porque, assim, a gente não vai oferecer pra vocês porque atrapalha muito. High School normalmente é de 6 a um ano a mais. Enfim, é muito tempo, o que vai atrapalhar no estudo de vocês, da escola do IF, porque vocês fazem vocês fazem curso técnico, então querendo ou não vai atrapalhar sim. Os Summer Camps, que a gente também deixa um pouco pra vocês, mas os Summer Camps é com mais tempo. Aí às vezes pode chegar a 1 mês, 2 meses. Então tem os Summer Camps. E os Summer Camps é mais tipo assim, no inglês. Ou uma atividade meio diversificada, entendeu? Não é mais como Summer Programs. O Gap Year Program, que eu expliquei que era Gap Year, mas tem uns programas específicos para Gap Year, que basicamente para quem tira ano sabático quase fica sem os Summer Programs. Então, o Gap Year Program é uma boa oportunidade para quem tira ano sabático. International Conferences, que significa simulações da ONU, projeto de pesquisa, conferências internacionais. Então, esse a gente também vai tentar focar, não tanto como os Summer Programs, mas a gente vai entregar para vocês as oportunidades de International Conference, porque é uma boa extracurricular. É simulação da ONU, de Harvard, de Yale, então assim, são oportunidades boas. Internship Programs é quase a mesma coisa que projeto de pesquisa, só que com um pouco mais de duração, porque normalmente International Conference são alguns dias e esse aqui seria de semanas, ok? Aqui, quando aplicar? A maior dificuldade de a gente de aplicar esse ano é porque o período de aplicação de intercâmbio de curta duração é no começo do ano até o mês de abril. Então, sim, a gente tem uma dificuldade bem grande para poder se inscrever nessas aplicações. Tanto que eu demorei para entregar a planilha para vocês, porque eu tive que reorganizar. Tinha muita coisa que tinha acabado o tempo, muita coisa mesmo. Então, sobrou poucos programs livres para vocês se inscreverem e aplicar.
Mas tem alguns intercâmbios que eles demoram mais, que são esses, né? Que eu espero que dê tempo pra vocês aplicarem esse ano, principalmente o pessoal do terceiro ano, que só tem essa oportunidade. E a gente também tem alguns programas que abrem ao meio do ano, coisa que é raridade, mas tem uns que abrem, que aí, tipo, vai lá pro final do ano pra tu fazer, entendeu? Então, eles dão esse período do começo do mês até abril, porque em junho, julho e agosto são a época que é praticada o programa. Tá, como e onde aplicar? No encontro passado eu tinha comentado com vocês que tem aplicativo para aplicação de universidade. Porém, no intercâmbio de culturação não tem. O intercâmbio de culturação é só o site mesmo do programa que eles dão pra tu aplicar. Vai aplicar por lá mesmo. Normalmente é assim. Acho que não tem nenhum que tem site ou algo diferente. Realmente todos são um site próprio. Então se você for aplicar, quero aplicar, me interessei por 4 programs. Quero aplicar para essas 4. Você vai ter que apertar no link de cada um e fazer a aplicação individual de cada um, não vai ser junto. E como aplicar, aí a gente vai para a parte dos requerimentos, os requisitos. Olha, eu coloquei os requisitos principais, mas o intercâmbio de culturação pode pedir mais, como pode pedir menos. Então isso vai depender de cada programa. Isso é ruim, porque cada programa é um tema, cada programa é diferente, cada programa tem outra temática, uma data diferente, enfim, todos são diferentes. Todo com um objetivo diferente também. Mas aqui tá o que a maioria pede. Essays, short essays, que são redações ou pequenas redações, que é basicamente redações assim, que não são redações como a gente escreve no Brasil, são redações como a gente escreve sobre nós, sobre a universidade que a gente quer, tipo, não a universidade, né, porque eu falo universidade porque os pré-colleges, os summer programs, são normalmente de instituições de universidade, entendeu? Então, normalmente são as universidades que elaboram os pré-colleges pra gente que tá no ensino médio. Então, essas pequenas redações são sobre nós, são sobre atividades nossas que têm um impacto da nossa personalidade. Aqui, histórico escolar. Inclusive esses dois vão ser nossos temas das nossas próximas aulas, porque eu vou ensinar pra vocês como traduzir histórico escolar. Porque vai ter que enviar o histórico escolar para esses programs, essa inscrição dos programs, para poder traduzido, no caso, para a instituição entender. Então, os próximos temas das aulas vão ser esses dois. Tá, o histórico escolar inclusive tem programs que pedem só histórico escolar. Isso é uma coisa boa. Tem que aproveitar bastante esses pré-colleges. Formas de atividade já feitas ou que está fazendo. Isso eu coloquei para significar o que? Extracurricular. Currículo. Às vezes eles pedem honors, às vezes ele pede o que vocês fazem, coisa com impacto que vocês já fizeram, entendeu? Tipo Lala. O Lala, que é a maior liderança da América Latina, ele pede pra escrever uma coisa importante com o impacto que você fez com liderança alguma vez. Isso se adquire a formas, entendeu? De atividade já feitas ou que está fazendo. Tá. Teste de proficiência. Sim, alguns pedem teste de proficiência. Isso é péssimo porque fazer teste de proficiência agora que a gente não tá tão prontos e treinados para isso, mas quem se sente preparado pode estar fazendo teste de proficiência e entregando para essas que pedem teste de proficiência. São poucas, não são muitas. A maioria não pede. Mas é isso, esses são os requisitos.
E se vocês tiverem alguma dúvida da aula aqui, vocês podem me mandar no privado da Kathleen, e perguntar, o que eu faço? Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu me interessei por isso, mas eu não sei como que eu faço. Enfim, já entre em contato comigo. Como se organizar? Sim, eu fiz um tópico só de como se organizar, porque estudante de IF, principalmente quem tá no primeiro ano, tá se adaptando, tá uma desorganização total, tá uma sobrecarregação, assim. Então, o que eu vou dizer pra vocês? Se organizam. Se vocês querem realmente estudar fora alguma vez na vida de vocês, se organizam e pra poder estudar mesmo. Estejam preparados pra criar, fazer funcionar, entendeu? Então, vocês têm que separar um pouco de tempo pra isso. Tem que separar, não muito, não digo pra, ficar ali só nisso, não. Mas tentem se preparar, tentem organizar o tempo de vocês pra poder tirar um pouco esse tempo fora do IF e preparar pra estudar nesses intercâmbios de culturação. Planejamento dos objetivos. Aqui está a nossa tarefinha que eu passei pro pessoal que estava no encontro e eu vou passar pra vocês que estarem vendo. No nosso próximo encontro, eu vou querer que todos tragam objetivos do ano, objetivos gerais. Não precisa ser algo envolvendo um projeto, não precisa ser algo envolvendo um intercâmbio. Se querem colocar, pode colocar. Se for importantíssimo para vocês colocar, coloquem. Eu quero que vocês coloquem os objetivos mais importantes que vocês têm, entendeu? Eu quero que vocês... eu tenho a meta desse ano de fazer isso e aquilo. Tragam pra mim. Eu quero muito saber, quero muito conhecer vocês. Quero saber qual realmente são os objetivos de vocês. Então, se vocês querem colocar sobre intercâmbio, porque é um objetivo de vocês, tá ótimo, tá incrível. Tá bom? Disciplina, ter disciplina é um tópico principal. E algumas pessoas confundem de ficar focado e ter disciplina. Às vezes a gente não precisa estar extremamente focado ao ponto de largar nossa vida exterior, nossa vida fora da acadêmica, entendeu? Que é a diversão, nossos hobbies, nosso momento, entendeu? Nosso momentinho. A gente não pode deixar nosso momentinho pra ficar só nisso. Por isso que eu digo, tenho disciplina. E disciplina é o quê? Tentar equilibrar essas coisas. E outra coisa que eu digo é: pegam algo pra se organizar. Eu tenho um jeito de me organizar, cada um tem um jeito de organizar melhor. O jeito que eu faço e que algumas pessoas podem se encontrar nisso é criar planejamentos semanais. O que eu tenho que fazer essa semana? Quanto tempo livre eu tenho pra fazer isso e isso aquilo, certo? Vocês podem criar isso pra vocês se organizar melhor. É uma dica. Mas assim, caso vocês não se organizam assim, vocês podem usar outra coisa pra se organizar. Tem gente que se organiza de outro jeito, né? Enfim, isso varia de pessoa pra pessoa. E aqui eu coloquei planilhas de oportunidades do Skyrise, porque obviamente é muito importante vocês darem uma olhada nas planilhas de oportunidade, que as planilhas de as planilhas de oportunidade que eu mandei no grupo depois do nosso encontro, instalar os intercâmbios de culturação, que a gente não terminou de colocar, mas a gente vai colocando as que estão abertas. Vocês têm que ficar ligados nos prazos, têm que ficar ligados no que vocês precisam fazer, entendeu? Pra poder aplicar pra esse tal de intercâmbio. Então, fiquem atentos. Olham bastante aquela planilha. E, é isso. De intercâmbio de culturação é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre intercâmbio de culturação que eu talvez não tenha falado aqui, vocês se comunicam comigo, conversam comigo, perguntem, certo? Não se sentem envergonhados. Inclusive, a tarefa que eu passei pra vocês do planejamento de objetivos, o que eu digo pra vocês? Eu tenho vergonha de trazer e ler em público, ler na hora do projeto, mostrar na hora do projeto. Faça assim. Escreva seus objetivos e me mostra durante a semana, durante a sua próxima semana. Me mostra no corredor, me mostra... vou ver se a Kathleen tá na sala 4, que é onde
Normalmente fico. Normalmente eu não vou estar lá porque tá sem ar-condicionado, mas eu sempre estou por aí. Estou sempre passeando pelos corredores, então se vocês me encontrarem, sempre podem me mostrar à vontade, ficam tranquilos. Ou me mandar por privado do WhatsApp, ok? É isso a tarefinha de vocês, fiquem atentos. Agora que a gente acabou de falar sobre intercâmbio de culturação, a gente vai falar sobre faculdade no exterior, que eu abordei sobre a faculdade no exterior. Então, gente, vocês sabem que a faculdade no exterior sempre é mais coisa. De um lado tem um ponto bom, de um lado tem um ponto ruim. O ponto ruim é óbvio que é muita coisa pra mandar, muita coisa pra juntar, e enfim, mais elaborado. Não é só uma prova que vai mudar a nossa vida toda, é muita coisa pra ser mandado para as universidades. Mas o ponto bom é que, mandando essas coisas, você tem mais oportunidade, porque as universidades vê você como um todo e não em uma prova, entendeu? Então, eles estão ali vendo você como um todo, sua personalidade, suas características, sua vontade. Então, eles estão ali olhando você como um todo e não apenas você em uma prova, entenderam? Em uma prova, por exemplo, o Enem, que é só uma vez por ano. Então, eu acho que compensa muito, muito mesmo. Tá, deixa eu respirar um pouquinho. Pra gente ir pro próximo tópico. Agora a gente vai falar o que precisa ser feito para aplicar para uma universidade no exterior. O que precisa? Documentação acadêmica. As documentações acadêmicas é o que? Histórico escolar e School Profile. School Profile a gente vai precisar de ajuda da escola para fazer. E o histórico escolar a gente vai traduzir igual ao intercâmbio de culturação. Aqui, testes padronizados, sim. A gente tem o tal do Enem americano, mas além que o SAT ele é usado não só nos Estados Unidos, como é usado no Canadá, é usado no Reino Unido, às vezes é aceito por algumas outras universidades da Europa em si, mas aí tem que verificar cada universidade, no caso, porque isso vai realmente de universidade para universidade. E o teste de proficiência que tá junto com o teste de padronizados, que é, eu coloquei o DET e o TOEFL. Por quê? TOEFL eu não recomendo, muito caro. A gente vai focar no Duolingo teste, a gente vai focar no DET, porque assim, a gente consegue de graça o DET, então a gente vai focar nele, a gente vai estudar nele, por ele, entendeu? Então é uma boa oportunidade aqui de teste. É melhor o DET e o SAT. Esses são 2 testes primordiais se você quer estudar no Canadá, Estados Unidos e Reino Unido, entendeu? Esses 2 testes vocês vão fazer. SAE, redação. Igual a intercâmbio de culturação, só que a SAE daqui é mais complexa, mais comprida. Mas é parecido, temas parecidos, que são why us, porque nós, porque você vai estar escolhendo essa universidade, você tem que elaborar um texto bonito do porquê que você quer aquilo. Às vezes é uma redação sobre você. E aí a dica que eu dou agora de redação, você fazer a redação sobre você não coloca as coisas que você coloca no currículo. Não coloca. Coloca outras coisas. Coloca os hobbies fraquinhos que você tem aqui na redação, mas que impactam na sua personalidade, demonstram como que você é, entendeu? Às vezes coloca coisas hobbies assim que você gosta de fazer, que não tá aqui, que demonstram como você é, entendeu? Não coloque tantos honors na redação, que a faculdade elas não se interessam por que você ganhou, mas sim o que você é, entendeu? Aqui, a quarta, cartas de recomendação. Outras coisas que a gente precisa saber de terceiros, que a gente precisa de ajuda de terceiros, que é basicamente
a carta de recomendação do professor. Para quem tá no terceiro ano, eu recomendo. Então, pessoal, nas cartas de recomendação, eu recomendo o terceiro ano pedir com antecedência, pedir agora já, tá ali com o professor que você tem mais afinidade, pedindo a carta de recomendação. A gente vai ter uma aula específica sobre carta de recomendação, o que deve ter numa carta de recomendação, mas você vai auxiliar seu professor a fazer uma carta de recomendação pra você, entenderam? Não é tão difícil quando você tem afinidade com o professor. Mas escolham bem o professor para ele criar uma carta de recomendação com impacto. Eu nem sabia que estava na promoção. Então, saibam bem quem vocês vão escolher como professor para fazer a carta de recomendação, porque eles têm que criar uma carta de recomendação com impacto. Não conta apenas uma carta de recomendação falando como que você é, porque como você é já vai estar no currículo. As faculdades querem saber na carta de recomendação como você é dentro de uma sala de aula. O que o professor sabe sobre você? O que você já fez durante a aula que assim deixou ele falando que você tem futuro, pensando que você tem futuro, entendeu? É isso que as cartas de recomendação tem que ter. E assim, outro problema é nessa questão. O professor não sabe traduzir, professor não sabe escrever em inglês, traduz. Manda ele traduzir em algum aplicativo bom, que a gente vai mostrar na aula de carta de recomendação. Fiquem tranquilos, mas diz pra ele traduzir e nos aplicativos específicos que a gente vai entregar. E depois trazer essa tradução para corrigir erros gramaticais, entendeu? Então, fiquem tranquilos perante a isso. Currículo. Aqui eu coloquei CV, que é a mesma coisa que currículo. Portfólio, mesma coisa. Que é uma junção dos honors e extras, só que o currículo, no geral, ele pode ter coisas que você já fez, enfim, coisas fora de honors e extras, voluntariado, às vezes um voluntariado sem impacto, às vezes cursos também no currículo. Agora, quando é extras curriculares e honors, aí é coisa diferente. Honors, premiações que você já ganhou. É muito importante ter honors. E se você tá perdido agora e tá no terceiro ano, não tem nada, procura fazer a maior parte de Olimpíadas que você já viu, entendeu? Tenta, estuda para as Olimpíadas, se esforça, porque realmente é uma boa para honors. E para quem faz esporte, já tem premiações de esporte de anos, é ótimo para honors, tá? É ótimo, fiquem tranquilos. Tem impacto também como honors. Agora, como extras, aí já é um assunto diferente. As extras, vocês têm que ter impacto, galerinha. Não, tipo assim, um curso qualquer não é uma extra. Um voluntariado com impacto pode ser uma extra. Entendeu? Então, são casos e casos. A extra tem que mostrar que você teve uma liderança. Ou a extra, depende do curso que você vai escolher, ela tem que estar ligada a esse curso que você vai fazer, essa graduação que você vai fazer, entendeu? Então, tem que estar ligado. Ou, um exemplo, no encontro de hoje, o Pietro comentou que ele quer algo sobre programação, mas ele só tem extras de pintura. O que eu falei pra ele foi pra ele procurar outras extracurriculares, porque extras artísticas, quando não tem ligado ao curso que você vai querer na graduação, não tem impacto, entendeu? A não ser que essas extras artísticas tenham a ver com você na liderança. Na liderança o quê? Sendo colaboradora de alguma coisa, criando alguma coisa, entendeu? Aí é com impacto. E a sexta que eu coloquei, financial. Gente, é o documento que você vai fazer financeiro. Documento financeiro que você vai fazer seu.
É aquela parte toda burocrática de colocar quando seus pais ganham, mostrar que você merece uma bolsa, entendeu? E eu já coloco logo de início, porque assim que você aplicar, as universidades já tem que ver que você quer uma bolsa, precisa de uma bolsa, entendeu? E assim, mas no Brasil eu sou considerado como tem boa condição. Nos Estados Unidos você pode ser considerado como não tem boa condição. Então, porque as universidades do exterior sabem as condições do Brasil, então fica tranquilo. Eles sabem que os estrangeiros, a maioria dos estrangeiros precisam de bolsa, tá bom? É isso que precisa. Às vezes precisa de mais uma coisa ou outra, mas assim, em casos específicos. Vamos pro próximo. Ai, meu Deus. O processo em si, o processo da aplicação. Como é feito? Como eu disse para vocês, na universidade do exterior, elas são feitas em sites específicos. O exemplo disso é o Common App, que é do... O Common App é dos Estados Unidos e também do Canadá, se eu não me engano. Algumas universidades pegam Common App. O Lucas é do... O CIES é do Reino Unido, entendeu? Do Reino Unido. Então, são sites que você vai colocar toda a sua documentação lá, vai se inscrever nas universidades lá. E uma coisa que eu digo também, importante, terceiro ano, se prepare para fazer college list, porque tem que fazer college list já agora, porque assim que abrir para agosto você já vai se preparar do que cada dessas universidades que você pretende ir precisa, que documento precisa, que vai faltar, entendeu? Para você já se preparando. E realmente os sites eles só abrem lá para agosto. E o processo é muito longo, vai de agosto até dezembro. Isso também depende que nível que você aplica, porque é outra coisa que eu preciso explicar para vocês. O Early Decision, o Early Action, são outros tópicos que eu preciso explicar para vocês que vai precisar no Common App. Principalmente o pessoal do terceiro ano, preciso explicar principalmente para eles, porque eles já estão ali na porta, entendeu? Na porta para aplicar. Processo 2, processo segundo, o School Profile e as cartas de recomendação. Como eu falei, precisa de terceiros. Só que um ponto específico é que a gente não pode ver as cartas de recomendação. O School Profile a gente mesmo pode fazer e dá pra coordenação assinar e ser mandado por lá. Eles mandar pro site, mas as cartas de recomendação, os professores têm que mandar e a gente não pode ver. A gente é proibido de ver as cartas de recomendação. É como se fosse uma lei, entre aspas, porque assim que você começa a se inscrever para a universidade, ela faz você assinar o acordo de não ver as cartas de recomendação. Porque assim elas podem ter certeza que foi um professor que escreveu e não você que manipulou ou algo nesse sentido. Então, esse é o segundo passo, de você precisar de terceiros, sim. Agora, o último passo é... Algumas universidades vão pedir entrevistas. Outras não. Raridade que não. Ou outras vão utilizar a entrevista como segunda fase, né? Tipo assim, você passou, tipo, você escreveu, você passou. E você vai pra entrevista. Normalmente, intercâmbio de culturação é assim, né? Agora, faculdade depende muito. E quando não são de segunda fase ou algo nesse sentido, as entrevistas, é assim que você manda a aplicação para elas, submete a isso, elas já mandam um e-mail pedindo para você programar entrevistas com os como eu posso dizer? As pessoas que vão colocar você na admissão, entendeu? E então vai depender de onde você aplica mesmo. É uma coisa bem específica, por isso que é importante fazer o college list, para você escolher universidades que dão bolsa muito boa, que dão nível de aceitação alto. Tipo assim, mas eu quero tentar nas mais famosinhas.
Se não tem um GPA alto, que GPA é nota que é usada, que é de 1 a 4, de 0 a 4, perdão, 0 a 4, não tem como explicar, não tem como passar, porque elas são bem rígidas e é muita competição, entendeu? Muita competição. Então a gente vai mostrar universidades com uma aceitação alta, uma taxa de aceitação alta, para vocês realmente passar, para vocês realmente ganhar bolsa 100% full ride. Full ride que eu digo é bolsa 100% full ride é quando você ganha a graduação, ganha um lugar que vai ficar na graduação inteira e as comidas do seu dia a dia, entendeu? Então, assim, cara, não tem o que reclamar mesmo. Muito bom, bolsa full ride. Espero que vocês... Nossa, espero muito que alguém consiga. Mas, assim, a maioria que tem potencial, a maioria que estuda no IF já tem potencial pra ganhar a bolsa 100%, tá? Em intercâmbios ou faculdade no exterior. Esses são os processos. Eu acho que depois do processo, eu acho que não tem nada. Deixa eu ver. Não tem nada, galerinha. É isso, acabamos por aqui. Mas deixa eu ver se eu não esqueci nada de falar, de explicar pra vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisinha que eu deixei fora. Eu também já introduzi um pouco de como a gente traduz o histórico escolar para mandar para os intercâmbios de curta duração, que você faz basicamente como? Você entra no SIGA. Sempre verifica se precisa ser histórico escolar oficial ou histórico não oficial. Se pedir histórico não oficial, você pode pegar do SIGA, abaixa no PDF, depois passa do PDF para Word no I Love PDF para tu poder editar. E você digitando, você traduz tudo, entendeu? É assim que você traduz um histórico. Mas as próximas aulas vão ser sobre isso, então fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos se tiverem dúvida. Mas Kathleen, eu quero adiantar tudo. Eu quero já deixar tudo pronto. Então, vão atrás de mim que eu ajudo vocês, tá? Vão atrás de mim que eu ajudo vocês. Já porque, assim, eu digo porque vocês já têm em aberto as oportunidades ali, entendeu? Então, assim, pra vocês aplicar 2 toques. 2 toques não, mas vocês entenderam. É algo assim, não demora muito, mas pode ser feito em um dia, entendeu? Então, se vocês querem, já quero aplicar pra isso, já me interessei por isso, eu tô sem nada pra fazer, não tá corrido pra mim, vou aplicar. Então, mas eu tenho dúvida nisso daqui. Vou atrás da Kathleen, entendeu? Que eu ajudo vocês, super ajudo e ficam tranquilos. Tá, gente, acho que eu vou encerrar por aqui, eu acho que quanto que deu? 33 minutos, tá ótimo, nossa aula de hoje tá ótima. Tá bom. Essa foi a explicação sobre o que a gente passou, que eu passei hoje. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, me mandam mensagem ou mandam no chat da comunidade no geral, que eu vou estar respondendo vocês em áudio ou falando alguma coisa. Então, também não tenham medo de perguntar, tá? Não tenham medo mesmo, porque esses processos de intercâmbio de consideração e de universidade no exterior são muito complexas, então demoram muito, certo? Então pode ser que em uma aula eu tenha esquecido de falar alguma coisinha ou outra, e vocês tenham dúvida dessa coisinha, tá bom, galerinha? É isso. Um beijo pra vocês e boa aula, não sei. Prestam atenção nas planilhas. Olham as planilhas e não esqueçam de fazer a tarefa de vocês. Beijinhos.